Salve, salve, turma! Professor Álvaro Capucci de volta aqui na área, no nosso canal Estudando Espiritismo, para mais uma aula, mais um encontro aqui da nossa série de estudos de introdução à doutrina espírita. Lembrando que é sempre um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Fica à vontade, a casa é sua, aproveite os vídeos, aproveite os estudos, é tudo feito de coração, sem nenhum interesse que não seja o de contribuir com o debate, com a construção do saber espírita, da cultura espírita, para tentar colaborar sempre para a melhoria, o desenvolvimento e o progresso da própria doutrina espírita e, consequentemente, da própria humanidade. Tá bom? Aproveite os nossos encontros, dá uma olhada aqui nas aulas anteriores, se você não viu, nos encontros anteriores dessa nossa playlist, né? Montei uma playlist aqui bem singela, mas aos pouquinhos a gente vai construindo o conteúdo, né, através desses nossos encontros, nosso esforço em conjunto. Eu daqui preparando, tentando desenvolver alguma coisa, e vocês daí recebendo, avaliando, analisando, sempre avalie, sempre examine, né? Nunca receba as coisas sem a sua análise, né? Sem aplicar a sua razão, sua própria inteligência, né? Usar sua massa encefálica, como eu sempre gosto de dizer, tá? Antes de você ir embora também, não se esqueça de dar um like, que pra gente que é muito importante, ajuda o canal, você se inscrever no canal, ativar o sininho para você ficar sempre atualizado de tudo que a gente vai colocando de conteúdo aqui para vocês sobre espiritismo, tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando a introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No item Autoridade da Doutrina Espírita, lá onde fala do controle universal do ensino dos espíritos. Esse texto é um dos textos fundamentais que eu considero um dos 3 textos fundamentais indispensáveis para qualquer pessoa que queira estudar espiritismo de verdade, na minha modesta opinião. Bom, recapitulando tudo que a gente viu até aqui, tá? O que o texto está apresentando para a gente? Primeiro, a gente deu uma olhada na origem coletiva do ensino dos espíritos que garante autoridade para o espiritismo. O que Kardec disse anteriormente? Ele abordou a ideia de que a doutrina espírita não repousa na autoridade de um único homem, de uma única pessoa, né? A sua força, a sua credibilidade advém das manifestações simultâneas de muitos espíritos em lugares diferentes, por médios diferentes, desconhecidos uns dos outros, né? Mais ou menos no mesmo contexto, no mesmo tempo, na mesma época. Se dependesse, né, de um único intérprete, se o espiritismo dependesse de um único intérprete, de um único intermediário, de uma única pessoa, ele seria vulnerável, né? Por exemplo, a suspeitas, a enganos ou às próprias limitações pessoais da pessoa. Então, o que isso significa? Que a multiplicidade de vozes, de manifestações e de lugares diferentes confere uma certa autenticidade e torna muito difícil, né, você bloquear, você impedir que essas fontes espirituais se manifestem, né, simplesmente quando você ataca as obras ou ataca os indivíduos, tá? Isso é uma questão importante. O outro ponto que Kardec abordou também anteriormente é a ideia da universalidade e da neutralidade, tudo consequência do que foi dito antes, né? O que isso significa? Os espíritos, eles se comunicam em todas as nações, todos os povos, todas as regiões, todas as classes sociais, todas as crenças, todos os partidos. Partidos que eu falo aqui é todas as ideias, né? Todas as opiniões, todos os gostos, todas as ideologias. Então, essa posição neutra, ou seja, que não está presa, não está amarrada a nenhuma cultura, né? A nenhuma autoridade, né? Seja ela de nação, de sociedade, de povo, etc., ou seja, não pertencendo a nenhum culto, nenhuma nacionalidade, é apresentada por Kardec como condição necessária para conduzir aquela ideia, né, de fraternidade universal, evitar que a doutrina gere dissensões, desgastes, ou que o espiritismo se transforme em um instrumento de poder, né, seja de uma classe, de uma seita, de um grupo específico, tá? Isso é muito importante. Outra questão importante que Kardec destacou é a inexauribilidade, uma palavra difícil, né? Inexauribilidade da fonte espiritual. O que isso significa? Significa que a fonte espiritual de onde o espiritismo nutre, busca o seu conhecimento, as informações, ela é inexaurível, ela é inesgotável.
né? A fonte espiritual do saber espírita, ela é obviamente inesgotável. Ou seja, a doutrina não depende dos livros, das pessoas ou dos divulgadores humanos para ela se constituir. Mesmo que obras sejam destruídas, mesmo que ela seja impedida, que ela seja perseguida, a fonte, que são os espíritos, permanece. Então pode transmitir o seu ensino em todo lugar, a qualquer instante, a qualquer momento. Isso torna a doutrina espírita perene e resistente às perseguições, né, às fatalidades, aos problemas, né, aos conflitos, enfim, as convulsões sociais, qualquer problema que não seja, que seja material, que seja social, que seja humano, que possa impedir o avanço e a consolidação do espiritismo. Outro aspecto importante que Kardec chama atenção é a variedade entre os tipos de espíritos e o perigo das revelações individuais. O que isso significa? Os espíritos, eles são diferentes, são plurais, são diversos. E, portanto, eles são diversos, plurais e variados em conhecimento e em evolução espiritual, né? Os espíritos, eles são diversos e plurais em moral e em inteligência, ok? Então, isso só os mais elevados que estão livres dos preconceitos, dos erros, dos equívocos, dos problemas que nós aqui, meros mortais, né, meros espíritos em evolução, ainda passamos. Então, por exemplo, nesse sentido, há espíritos enganadores, presunçosos ou de visão muito limitada, né, que podem apresentar as suas ideias, que são ideias pessoais, seus sistemas exóticos, né, aquelas ideias de revelações isoladas, aquelas revelações, como é que eu vou dizer, muito particulares, umas ideias confusas, esquisitas, sobretudo em relação a temas que fogem da moral, que escapam da reflexão moral e ética. Então atenção para isso, porque isso pode ser um problema. Se o espírito começa a trazer muita descrição de aspectos e detalhes de onde ele está vivendo, descrições do ambiente, roupas, objetos, trejeitos, adereços, né, máquinas, equipamentos na realidade espiritual, atenção. Isso é um problema, porque são aspectos difíceis de você verificar objetivamente, né? Ou seja, são aspectos que fogem do debate puramente ético e moral. Então você tem que tomar cuidado e ser tratado como uma opinião particular, não deve ser absorvida como verdade ou princípio espírita até verificação posterior, tá? Outra coisa que o Kardec destacou também anteriormente é a importância e a existência de dois controles essenciais para a gente examinar, avaliar, né, e controlar, né, monitorar, filtrar o ensino dos espíritos. Kardec diz muito claramente, o primeiro controle é o da razão, é o uso, o exercício da racionalidade. Então, tudo que venha dos espíritos deve submeter-se ao exame racional. Isso é indiscutível, isso é inegociável, gente. Em se tratando de espiritismo, tudo que vem dos espíritos deve obrigatoriamente ser submetido ao exame racional, né? Você, quando faz isso, você observa e identifica, por exemplo, teorias contrárias ao bom senso, teorias contrárias à lógica, contrários aos fatos estabelecidos, né, aos fatos empíricos, à realidade empírica, tudo isso que é contrário, então, ao bom senso, à racionalidade, à lógica e aos fatos e às evidências devem ser rejeitados. O segundo controle do ensino dos espíritos é a concordância geral ou a concordância universal. O que isso significa? Significa que, para além, né, da razão individual, a verificação prática é a harmonia das comunicações. Então, além da razão individual, além da opinião individual, a verificação prática, né, evidente, o que você vai conseguir verificar na prática é a harmonia, a concordância das comunicações, do ensino que os espíritos dão em várias regiões, vários contextos, para vários médios diferentes, em vários lugares diferentes, mais ou menos no mesmo tempo, na mesma época, no mesmo contexto.
né? Especialmente quando princípios aparecem espontaneamente e de forma idêntica, né, por numerosos médiums diferentes, independentes, em lugares distintos. Essa, vamos dizer assim, essa unanimidade é um critério muito seguro para distinguir o ensino autêntico das opiniões isoladas, contraditórias ou até mesmo das mistificações, tá bom? Um outro aspecto importante que Kardec destaca é a ideia das limitações das verificações parciais. O que isso significa? Significa o seguinte: conformidade obtida por um único médium que consulta múltiplos espíritos. Ok? Aquela ideia, né, de que, não, mas eu conheço um médium que ele consulta muitos espíritos, múltiplos espíritos, e, portanto, isso configura uma conformidade, uma universalidade. Não. Né? O que Kardec está dizendo é o seguinte: por vários médiums diferentes uns aos outros, desconhecidos uns dos outros, em vários centros e contextos e lugares diferentes, isso é que é importante. Né? Do contrário disso, por exemplo, você pode falar, não, tem vários médiuns no mesmo centro espírita que eu frequento, esses vários médiuns da mesma casa espírita, eles estão trazendo uma conformidade, uma concordância de ideias, de princípios, sobre um princípio, sobre uma ideia, um conceito que o espiritismo está apresentando. Isso também não é um fator de controle, não é um fator de confiança. Tá bom? Tanto um médium sozinho, recebendo informação de vários espíritos, consultando vários, múltiplos espíritos, ou tanto vários médios, mas que estão no mesmo centro, na mesma instituição, na mesma casa, no mesmo grupo, não é garantia sólida, válida, de que o ensino que está vindo dos espíritos nessa situação, ele é confiável, ok? E, portanto, ele pode ser convertido num princípio, num fundamento espírita. Porque pode haver obsessão, influência comum comunitária, mistificação. Então, o que Kardec está dizendo? Só a repetição independente, espontânea, coletiva, em vários contextos, constitui característica de uma prova robusta de que o ensino, o fundamento, um princípio pode ser acolhido como algo de valor para o espiritismo, como algo que pode constituir um princípio, um fundamento universal dentro do espiritismo, tá bom? Uma outra questão que Kardec aponta é que a unanimidade, o ensino coletivo unânime dos espíritos, corrige os sistemas parciais que vão surgindo ao longo do processo de codificação. Historicamente, os princípios que aparecem de forma unânime, eles foram capazes de derrubar explicações parciais, contraditórias, surgidas no início do movimento espírita, até depois, tá? Até depois do desencarne de Allan Kardec, aplicando esse procedimento, esse critério do controle universal, né? Você vai identificando isso, essas explicações parciais, contraditórias sobre a realidade espiritual, sobretudo na questão, de novo, ética e moral. Esses sistemas parciais foram ficando pelo caminho. Né? A concordância coletiva funciona como um mecanismo corretivo contra sistemas pessoais, isolados, né? Sistemas esquisitos, exóticos que vão surgindo aí ao longo do desenvolvimento do espiritismo. E uma coisa importante, muito importante, é a atitude daqueles que estão à frente, né, lideranças, cargos de coordenação, de gestão, aqueles que estão à frente da organização do movimento espírita, a atitude desses organizadores. Então, autores e divulgadores não podem se apresentar como árbitros supremos da verdade, inclusive o próprio Allan Kardec, né? Você precisa aceitar que as suas opiniões individuais, particulares, elas são falíveis, né? E fundamentam a adoção de um princípio não em autoridade própria, mas na sanção da concordância dos espíritos e no crivo da razão. O que isso significa? A doutrina espírita ela não se fundamenta jamais, em hipótese alguma, na opinião, né, no comentário, na autoridade de uma única pessoa, de um único grupo de pessoas, autores, escritores, oradores, divulgadores. Isso não existe, nem no próprio Allan Kardec. Ele mesmo não se colocava nessa posição, pelo contrário. Não é?
o fundamento que fundamenta, né, o Espiritismo, a adoção de um princípio universal, coletivo, não é a autoridade de uma pessoa, não é a autoridade, não é a carteirada da pessoa, ok? Mas a concordância, o ensino universal e coletivo dos espíritos. É isso que a gente viu até aqui nas aulas anteriores. A legitimidade do espiritismo, segundo o que nós vimos até hoje, até agora, ela deriva da combinação da verificação racional lógica com a concordância espontânea e universal das comunicações espíritas. Multiplicidade que protege contra fraudes, parcialidades, sectarismos, instituições humanas, enquanto a variabilidade e imperfeição dos próprios espíritos exigem de nós realmente cautela e um critério crítico, beleza? Eu acho que isso foi aqui um resumão do que a gente viu até agora, que fica mais fácil para a gente desenvolver as nossas próprias ideias a partir da continuação da nossa leitura do texto que a gente está acompanhando aqui, tá bom? Deixa eu arrumar aqui na tela, colocar aqui para vocês aqui um F11 aqui, ó, ficar mais fácil, e vou para o cantinho da tela aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá bom? Então vamos lá, continuando o texto, né, a partir de tudo que a gente viu até agora, o que Kardec vai desenvolver com a gente aqui. Continua Kardec, ó. Gosto sempre de marcar, né? Que é importante. Diz Kardec, na posição em que nos encontramos, que posição que é de Kardec? Kardec fala sempre na terceira pessoa, uma questão de humildade intelectual, né? Ele não se coloca sempre como a posição, a figura principal do espiritismo, jamais. Ele se coloca como a serviço do espiritismo, isso é importante. Kardec sempre se posiciona a serviço do espiritismo, né? Com toda a sua bagagem, toda a sua capacidade, sua competência, o esforço a serviço do desenvolvimento do espiritismo, da codificação do espiritismo. Então, na posição em que nos encontramos, que posição é essa? Vamos ver. A de receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios. Então, no momento que Kardec redigiu e publicou esse texto, ele estava organizando no seu escritório, né, e também na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, um esforço, né, recebendo, dialogando, interagindo, né, em torno de 1000 centros espíritas sérios espalhados no mundo todo, como ele diz aqui, ó, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. Pelos mais diversos pontos da Terra. Então Kardec estava em correspondência constante, em interação constante, em diálogo constante com essa rede de cerca de mais de 1000, perto, né, de 1000 centros espíritas sérios. E ele faz questão de destacar aqui que são centros espíritas sérios. O que é centro espírita sério para Kardec? É centro espírita que estuda, que examina, que avalia, ok? É centro espírita que dialoga com os espíritos, que questiona os espíritos, que pergunta, que confronta, né, de forma educada, civilizada, mas confronta as ideias, os argumentos que são propostos pelos espíritos que se comunicam. Centros espíritas sérios são aqueles que organizam grupos, reuniões espíritas sérias, responsáveis, maduras, comprometidas com a construção de um saber que tenha credibilidade, que tenha garantia, que tenha importância para a humanidade. Cerca de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra. Ele, Kardec, né, achamos-nos em condições de observar sob que princípio se estabelece a concordância. Então, na posição que Kardec estava, é uma posição privilegiada. Né, ele estava no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque ele foi a pessoa que coordenou, né, que centralizou de forma muito simples, muito despretensiosa, mas também muito engajada e muito responsável. Kardec coordenou, centralizou, foi o centro de referência para onde todo esse debate naquele momento dos fenômenos espíritas, da comunicação dos espíritos e, portanto, o desenvolvimento da codificação espírita, Kardec era o centro, era o coordenador para onde tudo isso convergia, esse debate e, sobretudo, também não só o debate, mas também os documentos, né, as psicografias, ou seja, os registros materiais daquilo que estava sendo construído, daquilo que estava acontecendo, daqueles fenômenos no mundo todo. Então ele se achava em condições de observar
sobre que princípio se estabelece a concordância, porque ele era referência, né, como um coordenador que foi constituído naturalmente, espontaneamente, né, porque ele tomou a iniciativa, né, de tentar estudar, pesquisar e saber o que era isso. Então ele foi construído uma autoridade natural, não de carteirada, obviamente, né, como alguém que tinha interesse, que estava desenvolvendo uma expertise, né, uma capacidade, estava virando referência, né? Kardec estava virando referência no estudo sobre a realidade espiritual, portanto ele convergiu todas essas informações, o diálogo, né, o debate constante, a rede de comunicação dentro das condições da época, para poder estabelecer esse debate dentro de uma mentalidade científica, ok? Então ele se encontrava em condições de observar como que essa concordância no ensino dos espíritos ela estava se estabelecendo. Como que ela estava se construindo? Em que condições? Né? Quais os elementos que estavam envolvidos? Quais os problemas? Quais as limitações? Quais as possibilidades? Né? Estava formatando, né, as condições e o contexto em que essa concordância estava surgindo, estava se desenvolvendo. Continua ele. Essa observação, pessoal, atenção para a ideia. A ideia de observação aqui é uma indicação, né, de um método. Sempre quando Kardec usa a expressão observar, observação, tenham em mente que ele está usando um método, né, de pesquisa, um método científico de observação e de experimentação. Então a ideia de essa observação, ou seja, leia-se essa pesquisa, esse método de pesquisa que eu estou aplicando, é que nos tem guiado até hoje e é a que nos guiará pelos novos campos do espiritismo que o espiritismo terá que explorar. Então, o guia de Kardec para estudar, para abordar, para interpretar os fenômenos espirituais, as informações que chegam do mundo espiritual, o guia para ele é o da observação, que é um método de pesquisa científica que Kardec usou e adaptou às condições do seu objeto de observação, do seu objeto de pesquisa, que eram as personalidades espirituais, a manifestação de personalidades espirituais, de inteligências espirituais, ok? Então Kardec, desde o início, aplicou uma mentalidade científica, tentou aplicar o método científico mais atual da época, mais adequado para o seu objeto de pesquisa, e mesmo assim ele teve que fazer adequações, ajustes, para poder adaptar o seu método ao seu objeto às especificidades do seu próprio objeto de pesquisa, que é a manifestação de uma personalidade, de uma pessoa, de uma inteligência, só que do mundo espiritual. Ou seja, e ao mesmo tempo ele está dando uma dica aqui, ó. Esse método guiou Kardec no seu esforço de pesquisa até hoje, e é o que nos guiará pelos novos campos do espiritismo que o espiritismo tem a explorar. Então ele está sugerindo que aqueles que vieram depois dele, ou que viriam após ele, deveriam se manter nessa linha de raciocínio, nessa linha de proceder, que isso seria o melhor para o espiritismo, para o desenvolvimento do espiritismo, para o seu prosseguimento, né? Mesmo após o seu desencarne. Por quê? Continuou Kardec. Estudando atentamente as comunicações, vem, gente, estudando atentamente as comunicações, vai aprendendo com Kardec aí o macete, vai aproveitando esse tesouro aqui que ele deixou pra gente, que passa despercebido. Estudando, ou seja, você tem que estudar as comunicações. De que forma? Atentamente. Atentamente. Vindas tanto da França como do estrangeiro. Tanto da França como do estrangeiro. Então, estudando, observando, analisando, experimentando atentamente as comunicações, conclui Kardec, olha que interessante. Reconhecemos pela natureza toda especial das revelações, ou seja, pela característica especial, específica, após esse esforço constante de estudo, que ele, o Espiritismo, tende a entrar por um novo caminho e que lhe chegou o momento de dar um passo adiante. Então Kardec, após esse esforço todo de tudo que a gente está estudando até agora, ele está chegando a uma conclusão, né? Que pela natureza toda especial, específica, particular das revelações que estão chegando, né? Que estão sendo construídas, que estão sendo trazidas à luz, que estão sendo publicadas,
Ele está dizendo que o Espiritismo tende a entrar em um novo caminho e que chegou o momento de dar um passo adiante, avançar. Vamos ver o que é. Essas revelações, feitas muitas vezes com palavras veladas, por isso que a pessoa tem que ter um preparo, a pessoa tem que estudar, né? Espiritismo é coisa séria, é a religião do livro, é a doutrina do livro, é a filosofia do livro. Então você tem que desenvolver, inclusive com a leitura constante, a capacidade de perceber até palavras veladas que vêm pelas comunicações dos espíritos. Feitas muitas vezes com palavras veladas, hão frequentemente, essas revelações, né, hão frequentemente passado despercebidas a muitos dos que as obtiveram. Então, para muitas pessoas desse contexto aí de cerca de 1.100 espíritas que mandavam para Kardec as comunicações, além do que era evidente do próprio texto, você tinha que ver o que estava no subtexto, por trás do texto, as palavras veladas, as ideias, os conceitos que estavam presentes nesses textos e que muitas vezes passou despercebidos pelas pessoas, por uma falta de capacidade, falta de treino, distração e etc. Outros julgaram-se os únicos a possuí-las. É a presunção, né? A soberba, o orgulho intelectual. Isso aqui é um problema. Se você é um estudioso e julga que só você, unicamente, exclusivamente, possui a capacidade de encontrar a verdade, de revelar a verdade, de interpretar a verdade, né, de evidenciar a verdade, então você está num problema sério. Você é uma pessoa que não merece credibilidade, que você é soberbo, é orgulhoso, é arrogante, é autoritário até no saber, que o saber ele não é único e exclusivo de uma pessoa, ele é coletivamente construído, ele é da comunidade, ele é da sociedade, então ele deve ser aberto, está sempre sendo testado, confrontado, criticado, analisado, para que ele vá se depurando, vai filtrando, vai melhorando, né, a sua capacidade explicativa, tá bom? Tomadas insuladamente ou isoladamente, elas, para nós, nenhum valor teriam. Ok? Então, tomadas isoladamente, as mensagens, as comunicações, né, milhares delas desenvolvidas no mundo todo, se elas fossem tomadas, estudadas, lidas, pesquisadas, estudadas isoladamente, para nós, ou seja, para o movimento espírita, para a doutrina espírita, nenhum valor teriam. Consequentemente, para Kardec, né, nenhum valor teriam. Somente a coincidência lhes imprime gravidade. Ou seja, somente o fato dos espíritos estarem falando a mesma coisa, trazendo as mesmas ideias, os mesmos princípios, os mesmos conceitos, os mesmos fundamentos, no mundo todo, né? Em vários lugares diferentes, culturas diferentes, por médiuns diferentes, desconhecidos uns dos outros, e mais ou menos no mesmo contexto, na mesma época, no mesmo tempo, isso é que confere gravidade, ou seja, isso é que imprime confiabilidade, isso é que dá um caráter de garantia de que esse conhecimento, essas informações, esse saber, ele tem consistência, e portanto ele deve ser levado a sério, ok? Depois disso, continua Kardec, né? Chegado o momento de serem entregues à publicidade, porque o saber, quando ele tem uma estrutura, uma coerência, quando ele tem uma consistência, e tendo consistência, ele pode então ser recebido pela comunidade, pela sociedade em geral, para ser lido, estudado, avaliado, verificado e ver se ele realmente pode contribuir para a sociedade, cada um se lembrará de haver obtido instruções no mesmo sentido. Então, quando Kardec reúne essas informações, consolida essas informações, os dados, filtra, constrói uma massa crítica, como eu falava, ou seja, constrói um corpo de doutrina com um saber consistente, coerente, estruturado, bem construído, ou seja, quando isso é publicado, quando isso é colocado a público, né, editado, publicado, e as pessoas começam a ler, todos esses pontos do mundo todo que enviaram as comunicações para Kardec, né, para esse centro comum de diálogo e de análise que se tornou Kardec, a pessoa de Kardec e o grupo, né, a Sociedade Espírita de Paris, quando as pessoas do mundo todo começam a ler, elas começam a identificar. Começam a se identificar, começam a identificar que aquilo que elas recebiam nos seus grupos espíritas isolados, afastados, elas tinham
ressonância, né? Encontravam semelhança em outras comunidades, outros grupos, outros centros do mundo todo. E a doutrina fazia esse papel, faz esse papel. A codificação, as obras da codificação fazem esse papel, né? Promove uma identificação, né? Uma identificação comum, mundial, universal entre os saberes espíritas que são construídos em cada grupo, em cada núcleo diferente no mundo todo. Diz Kardec, esse movimento geral que observamos e estudamos. Então Kardec não está alheio ao que está acontecendo. Pelo contrário, ele está bem atualizado dentro das possibilidades da sua época, mas ele está muito bem atualizado, muito atento, acompanhando de perto, né, esse movimento geral, né, da construção da revelação espírita e, consequentemente, da codificação espírita no mundo todo, esse esforço coletivo, mundial, universal, de encarnados e desencarnados para a construção do movimento espírita, a construção da codificação espírita. Então ele está observando isso, observando e estudando com a assistência dos nossos guias espirituais. Guias espirituais, ou seja, espíritos superiores, espíritos muito evoluídos que fazem a parte, o papel de orientadores, de guias, né, de acompanhadores, de coordenadores no mundo espiritual do esforço coletivo aqui dos encarnados para somar forças e construir, né, em bases sólidas a nossa tão querida codificação espírita, doutrina espírita. É que nos auxilia a julgar da oportunidade de fazermos ou não alguma coisa. Então, tem um esforço de construção, de estudo, de pesquisa, a manifestação maciça dos espíritos e constante dos espíritos e o diálogo, né, e a depuração, né, o diálogo de quem está produzindo, de quem está estudando, está fazendo as observações e os estudos com os guias espirituais que estão interessados para que esse ensino espírita, a doutrina espírita venha a público, venha ao mundo, mas que venha de uma forma responsável, orientada, um saber garantido, confiável e que seja útil para a humanidade. Beleza? Vamos ficando por aqui, né? A gente continua na nossa próxima, nosso próximo encontro, nossa próxima aula, tá bom? Um abraço para vocês, valeu!